Muito obrigada pelas informações, obrigada mesmo. Bom, na época da tragédia da Boate Kiss, a preocupação com a segurança nas casas noturnas aumentou. A gente falava disso todos os dias nos jornais, aí as fiscalizações aumentaram, foram várias boates fiscalizadas pelo Brasil afora. As regras para esse tipo de estabelecimento foram amplamente divulgadas naquela época. Agora a questão é, e agora? 4 anos depois, será que essa prevenção continua? É sobre isso que eu vou falar com o Thiago Soares, nosso repórter que visitou alguns lugares mais famosos da noite carioca. Thiago, boa tarde para você. O que mais chamou a atenção quando você andou aí visitando esses lugares? Boa noite, Leilane, boa noite a todos. Olha, ontem a gente visitou 5 casas noturnas aqui no Rio de Janeiro, na Zona Sul, na Zona Oeste, no centro da cidade também, e a gente foi acompanhado de um especialista em segurança, um especialista dessa área. E a gente percebeu também que existem algumas irregularidades que podem dar prejuízos aí para as pessoas quando elas querem sair repentinamente desses locais por conta de um princípio de incêndio, um tumulto generalizado. Algumas dessas casas ainda têm algumas aberturas estreitas para saída, tem saída de emergência sim, mas algumas delas têm um andar inferior, por exemplo, que não tem saída de emergência, isso pode complicar. As escadas também pode ser um agravante para essas pessoas na hora da fuga, né? Tudo isso foi pontualizado por esse especialista e a gente reuniu todas essas irregularidades, essas visitas que nós fomos em 5 dessas casas, 4 delas apresentaram irregularidades, a gente jogou tudo isso numa reportagem que a gente vai apresentar para vocês agora. A nossa primeira visita é neste restaurante no centro do Rio que se transforma em boate à noite. Quem nos acompanha é um especialista em prevenção de acidentes e incêndios em lugares fechados. Logo na entrada, nos deparamos com as costas de um bar. Os extintores estão à mostra. No salão principal estão mesas, cadeiras, um buffet com fogo para manter os pratos aquecidos. Próximo dali, 2 grandes saídas de emergência para a calçada de uma rua lateral, onde diversos carros ficam estacionados. Agora são 15 para as 10 da noite, a gente acabou de sair de um restaurante que à noite funciona como uma boate aqui no centro do Rio de Janeiro. E Gerardo, o que você encontrou de arriscado lá no quesito segurança? Bom, primeiramente, quem chega ao local não encontra alguma imagem mostrando o layout, o tamanho, onde tem portas de entrada, onde tem saída e nenhuma recomendação de segurança. Então a pessoa entra e já está no ambiente de boate e tem um bar também bem à frente, que na verdade é uma ilha que funciona como bar e ela tem um formato meio que triangular e ela dificulta muito o acesso a essa porta principal. Percorremos também o bairro mais boêmio do Rio, a Lapa. Em uma das mais famosas casas de shows, encontramos jovens esperando para entrar. As portas são estreitas, típicas de velhos casarões com fachadas preservadas. Uma dessas portas de madeira estava trancada com cadeado. Nunca olho saída de emergência nem nada dessas coisas. É importante, mas é difícil olhar. Nem eu, nem meus amigos também não. Realmente a gente acaba relaxando e não se preocupa. A gente acaba também em alguns lugares que, se você for parar para reparar, você vê que se der ruim, você tá frito. Nesta boate na zona oeste da cidade não é difícil ver pessoas fumando num ambiente completamente fechado. Nossa equipe também visitou uma boate em Botafogo, na zona sul do Rio, pouco antes da meia-noite. Algumas pessoas estavam na fila do lado de fora, esperando para entrar. A boate também funciona numa casa adaptada, de 2 andares, com uma grande escada para o piso superior. Dentro, o espaço é estreito, com capacidade para 200 pessoas, e algumas paredes dividindo os ambientes, principalmente o bar e os caixas. As saídas de emergência estão sinalizadas e as paredes cobertas por um tecido que pode ser inflamável. Existem instituições e referências de normas técnicas que deveriam ser mais observadas aqui no Brasil. E nós, às vezes, criamos para cada município uma regra nova e não se sabe o que vale aqui, o que vale ali. Isso confunde os próprios empreendedores, donos de boates, o público e a todos. Olha só, essas visitas que nós fizemos ontem à noite
foram em casas noturnas aleatórias aqui do Rio de Janeiro. Não foi por causa de nenhuma denúncia, não. A gente simplesmente saiu com o carro de reportagem e foi parando naquela que a gente viu que tinha mais gente, enfim. Para fazer reportagem foi uma escolha aleatória. E a gente entrou em contato com essas casas noturnas que apareceram na reportagem e a maioria nos respondeu. Essa do centro disse que o restaurante que se transforma em boate agradeceu as irregularidades apontadas pela reportagem e disse que elas serão corrigidas assim que possível, o mais breve possível. Aquela boate em Botafogo funciona há 17 anos no mesmo local, tem a planta aprovada pelo Corpo de Bombeiros, foi instalada uma saída de emergência no segundo piso, com acesso para o lado de fora em 2013, que a gente viu uma escada grande, por sinal, lá. Tem extintores de incêndio e um engenheiro cadastrado pelo Corpo de Bombeiros visitou o local e aprovou as instalações. Aquela casa noturna da Lapa, região mais boêmia aqui do Rio de Janeiro, ela disse que o projeto de arquitetura foi desenvolvido com orientação e aprovação do Corpo de Bombeiros, tem saídas de emergências liberadas e que as portas menores são portas de acesso e não portas de emergência. E que uma delas estava trancada, como você viu na reportagem, por causa da queda do fornecimento de energia constante, por isso ela foi interditada para a instalação de um gerador de energia. Possui também extintores, iluminação de emergência, e saídas adequadas de acordo com determinações do Corpo de Bombeiro. E por falar na corporação, ela também nos respondeu. O Corpo de Bombeiros diz que a meta de fiscalização é de 100 endereços por mês, por unidade operacional em todo o estado, de acordo com as características de cada localidade. A intenção dessas fiscalizações é conscientizar os proprietários do cumprimento das exigências determinadas pelo Código de Segurança contra Incêndio e Pânico, instituído pelo Decreto de 76 e 91 e também de legislações complementares. Eles disseram que as fiscalizações acontecem quando a documentação de segurança é solicitada pela corporação, alterações no projeto de edificação, denúncias, eles também fazem essas vistorias, emissão ou renovação do certificado de registro e também levantamento de pontos críticos feitos pelo Corpo de Bombeiros. E olha só, uma mesma reportagem como essa aqui no Rio de Janeiro foi feita lá em São Paulo por uma das equipes da Globo News. A repórter Thaís Itaque vai mostrar pra gente como estão algumas das boates lá também na capital paulista. Vamos ver.